Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus, de buscarmos a Deus, clamarmos uma vez mais em nome de Jesus. Como você está? Como tem passado? Como chegou ao final desse ano? Como atravessou todo esse ano? Na fé, continuando seguro, firme na presença do Senhor? Espero que sim. Se não, é tempo de renovação, de fortalecimento e de confirmação que a fidelidade do Deus grandioso vai honrar você tremendamente em nome de Jesus. Amém? Capítulo 9 do profeta Daniel, se você tem acompanhado essa leitura, quero orar também hoje por você em nome de Jesus. Chegando ao capítulo de número 20, onde Daniel recebe a revelação das 70 semanas. Veja só. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aqui é o complemento do que temos orado e falado estes dias, no capítulo 9 de Daniel, onde ele começa a interceder e orar e aplicar o seu coração em súplica e arrependimento para todo o povo de Israel, porque ele recebeu a revelação de Deus que estava para se cumprir o período do cativeiro de Israel nas outras nações, o que havia sido declarado pelo profeta Jeremias dos 70 anos do cativeiro. E nesse período de clamor, de confissão e de oração, de consagração, o complemento disso é exatamente este texto, esta palavra de Daniel a partir do capítulo 9, versículo 20, onde ele recebe a visitação, literalmente, a presença do anjo Gabriel, que passa a instruí-lo e revelar a ele que desde que ele começou a clamar, veio essa ordem para que o anjo estivesse com ele. E ali ele recebe esta revelação, em complemento àquilo que ele vinha fazendo naquele período de consagração. Versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. O versículo 24, ele é uma chave tremenda do entendimento, da revelação, daquilo que haveria de ser o reino de Deus estabelecido em Cristo Jesus sobre nós, a igreja, e aquilo que são todos os reflexos depois da destruição, da aniquilação definitiva de Satanás e da manifestação do reino de Deus. De modo que esta profecia das 70 semanas, ela está diretamente relacionada a Jesus e a sua primeira vinda. Esta profecia, ela realmente é uma das mais importantes e mostra Jesus na sua primeira vinda e fala também daquilo que é a profecia da segunda vinda do Senhor. Alguns interpretam que essas 70 semanas são 70 semanas de anos, portanto, cada semana, cada dia, um ano, portanto, 490 anos. Outros não compreendem que estas semanas são dias em termos de tempos literários, mas, de uma maneira ou de outra, o que esta palavra ela nos mostra em sua essência é que o pecado iria aumentar e os santos haveriam de ser provados, mas o Senhor viria estabelecer o seu reino de justiça, de poder e de amor para destruir o pecado e trazer a oportunidade de salvação, não somente ao judeu, mas a todo aquele que nele crê, em nome de Jesus. Amém? Depois do versículo 25, sabe o anjo falando a Daniel e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e
62 semanas, as praças e as circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que ele estava aqui então, olhando para as 70 semanas e fragmentando estas semanas, desde que a ordem saísse para a restauração de Jerusalém, ou seja, iriam se cumprir os 70 anos do cativeiro, depois os reis viriam, como Dario o Medo, Ciro o Persa, enviariam novamente o povo de Israel do cativeiro para Jerusalém, e quando saísse a ordem para que fosse restaurada, reedificada Jerusalém, isso vai acontecer lá narrado pelo livro de Esdras, depois em Neemias, no capítulo 2. Iriam se passar então estas 7 semanas, até que viesse ungido. Então, de maneira clara, Deus estava mostrando a Daniel que iriam se cumprir este período destes reinos mostrado pelos animais, pelos impérios que Deus havia mostrado a Daniel, até que viesse o tempo de Roma, até que viesse o tempo da manifestação do Senhor Jesus, não sem perseguições, sem profanação do templo e todas as implicações que nós vemos aqui. Muitos e muitos outros detalhes e interpretações cabem, mas o meu objetivo aqui nestes minutos é mostrar a grandeza da revelação, o teor e o poder da revelação e da visão de Deus dada a um homem, o que só confirma para nós o reino de Deus, a grandeza do seu Cristo e o poder que o Senhor realmente manifesta cumprindo a sua palavra e a sua vontade. E se o fez assim desde os dias de Daniel até o Cristo, até os apóstolos, também o fará no Apocalipse. E a mensagem é clara: Jesus está voltando. E o que estamos fazendo das nossas vidas? É tempo de nós vivermos o chamado, ganharmos almas, buscarmos ao Senhor, abrirmos o nosso coração, e que seja um tempo de você se limpar de toda a frustração, de todas as coisas que deram erradas, e compreender que o nosso Deus é um celeiro tremendo, em nome de Jesus, a despeito de toda e qualquer rejeição ou deformação que pudesse existir ainda em nossas vidas, para tomar a tua vida, para que você possa viver vida em abundância, sendo instrumento de Deus em nome de Jesus. Depois das 72 semanas, será morto ungido, e já não estará. Morto ungido, a morte é a morte de cruz. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. De fato, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída e o santuário foi destruído. E o seu fim será um dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, ali, a morte do Senhor Jesus, a sua morte de cruz, e depois tantos e tantos males que nós vimos adiante da igreja e a sua perseguição, e outras manifestações que caberiam aqui várias interpretações, que implicam em um estudo mais aprofundado dos reinos da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia, assim por diante. Mas, de fato, a mensagem que fica aqui é: vigie, cuide-se, separe-se, porque as coisas espirituais e o reino de Deus não são brincadeira. Muitos estão voltados para o seu próprio ventre, muitos estão em arrogâncias, em soberbas, muitos estão brincando com Deus e brincando com a unção. Mas estas coisas são essenciais nas nossas vidas para que nós sejamos instrumentos de Deus e não sejamos roubados pelo inimigo. E eu declaro, se ele roubou tudo, o Senhor tem condições e poder de te dar graça para você reaver em nome de Jesus. Pai de amor, quão grandiosa é a tua revelação. E nestes poucos minutos, esta leitura da vinda do ungido, do Cristo e da sua morte, para que o seu reino fosse estabelecido. E aqui para mim está declarado, Senhor, quando o inimigo pensava que estava prevalecendo, o Senhor estava estabelecendo a ordem no caos. Quando o inimigo pensou que estava na vanguarda, o Senhor estava esmagando a cabeça da serpente. E hoje eu quero apresentar a minha vida, apresentar a vida de cada servo, de cada serva tua, e interceder para o nosso bem, para que, Senhor, nós sejamos confirmados nas palavras e nas promessas, para que nós sejamos,
Senhor, aqueles que têm a mente ávida e o coração limpo em sua presença, onde o Senhor perdoa os pecados, onde o Senhor livra das transgressões e das iniquidades, onde o Senhor muda a sorte e a história daquilo que foram as ocasiões do inimigo em perturbações, perversidades e brechas que tenha trazido, Senhor, males sobre o teu povo. Muda a sorte. Age como orou Daniel, Senhor, em tempo recorde. Mostra o teu favor. Traz, Senhor, esta bênção sobre nós, porque não estamos perdidos na terra como sem Deus, como aqueles que não têm a quem recorrer. Nós temos e viemos recorrer ao Senhor. Estão aí os principados, as potestades, estão aí as injustiças do mundo, está aí a carnalidade da terra e o costume e o hábito do homem. Mas estão aqui aqueles que vieram para guardar o coração, reconhecer a tua grandeza, o teu poder, e que o reino dos homens está sujeito ao Senhor, em nome de Jesus. Nisso eu abençoo e clamo, intercedo pelos enfermos, por aqueles que estão, Senhor, enfraquecidos, por aqueles que estão necessitados e carentes. Dá graça a cada um, Senhor. Renova a condição de mente, de coração, limpa-os, fortalece as mãos e os pés trôpegos e faz-os levantar. Levantar, Senhor, em uma disposição sem igual. Tu és poderoso para nos dar a viver isso. Eu clamo e intercedo em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus.